Olá, pessoal. Vamos aí começar o nosso módulo 1, né? Falando sobre o Angular, que foi o framework escolhido para essa disciplina. Eu escolhi o Angular por uma questão de mercado. Eu vejo que é um framework que tem crescido bastante, que tem dominado bastante o mercado de desenvolvimento de sistemas. Na época que eu tive que optar por escolher um dos frameworks modernos para iniciar meus estudos também, acabei pesando pela questão do Google, né, da empresa Google. Eu gosto dos produtos, sou bem tradicional nesse sentido, e acabei optando então pelo Angular. Mas o que é o Angular então? Ele é um framework robusto. Regra número um, framework robusto. E ele foi criado, né, para atender as demandas do mercado novo da web, que são aplicações mais modernas, robustas, e trabalha com o conceito de SPAs, que são Single Pages Applications. O que seria isso? Página única. Aqui o conceito já muda bastante. Se a gente pensar no semestre anterior, a gente tinha várias páginas que se conectavam através de hiperlink, não é? Você construía lá uma arquitetura em que você tinha uma página embaixo da outra e elas iam se comunicando. Aqui no Angular não existe mais esse conceito. Existe o conceito de página única, e essa página única, ela é renderizada, né, de forma muito dinâmica, carregando novos conteúdos ali de forma reativa. Então, o Angular é reativo? Sim, ele trabalha com reatividade. Por exemplo, tem um conceito mais recente do Angular que é trabalhar com singles. E aí ele faz essa tratativa de páginas ali de forma muito reativa. Ele vai trocando conteúdos sem que você precise carregar o navegador. Além de ter a questão da reatividade, né, ele é baseado em assincronidade. Tudo é feito de forma muito assíncrona. Então, tudo que você viu, né, no semestre anterior, aqui o Angular não vem com essa proposta. Ele vem com uma proposta diferente. Baseado em TypeScript, a linguagem que você vai trabalhar aqui é TypeScript. Vocês vão ver que não é JavaScript. E ele trabalha com duas coisas que eu considero imprescindíveis, que é o uso de componentes e o roteamento. O roteamento é o que fez todo esse sentido para o Angular se tornar o que é hoje. Breve história. Como eu falei, o Angular foi criado pela empresa Google, né, em 2010 por dois engenheiros, que eram o Heather e o Arons. Quando o Angular nasceu, ele ainda não tinha a cara que tem hoje, né? Eu falo que ele não era o que é hoje. Somente em 2016 a galera pegou, jogou o projeto fora e reescreveu do zero para incorporar a questão dos componentes, o TypeScript e a questão do roteamento de forma muito forte. Tá? Então, os componentes só foram implementados através dessa reescrita do Angular em 2016. Entendendo melhor as Single Pages Applications, né, as páginas únicas. As aplicações web, ela, toda aplicação, por maior que seja, ela vai funcionar em uma única página HTML. Esse conteúdo dessa página HTML, ele vai ser atualizado dinamicamente. E nunca vai precisar recarregar o navegador ou fazer um clique num link para que o conteúdo se renderize. Então, eu não navego mais em páginas. A troca é feita apenas em pequenos locais e com isso você tem uma experiência mais rápida e fluida. Estratégias de carregamento. Então, o Angular, né, ele está pronto para trabalhar com várias estratégias de carregamento. Vou começar aqui pelo Server Side Render, o SSR. O SSR é aquilo que vocês viram no semestre passado, que é a lógica mais tradicional da web. Como que acontece esse carregamento? As páginas são renderizadas no servidor. Eu tenho um servidor, as páginas são renderizadas lá
e são devolvidas para o navegador de forma pura. Então, o navegador recebe a página pronta, já em execução. Por isso que ele melhora, foi uma estratégia que a gente usou ali atrás para eu falar um pouquinho para vocês de SEO, né? Para que você consiga fazer com que os mecanismos de buscas indexem sua página. Então, esse era o método que a gente mais usou. Vai fazer um e-commerce simples, uma landing page, um site simples. Ainda esse é o modelo mais indicado. Eu costumo dizer, né, que tem uma terminologia que fala, não vai usar bala de canhão para matar formiga. É o exemplo do Angular. Não faz sentido eu usar Angular se eu não quero fazer nada tão robusto, tão grande, tão escalonável. Isso é bala de canhão. Eu não preciso do Angular para isso. Mas ainda o Angular se diz pronto para trabalhar com SSR, com SSG, que é o Stacked Render, e o Pre-Render, tanto o Stacked Render como o Pre-Render, as páginas são renderizadas já no build, né? E no SSR são renderizadas no servidor. Se diz pronto para isso, mas para mim ainda, e para todos que usam, o caminho para usar Angular é usar o que ele tem de melhor, que é o CSR, Client Side Render, que é o que? A renderização não acontece nem no build, nem no servidor. Ela acontece no cliente, no navegador do cliente. Então, de que forma que essa renderização acontece? Acontece da seguinte forma. Quem monta as páginas é um JavaScript que já foi enviado para o navegador. Então, o Angular, na sua mágica, ele manda aqui para o navegador um JavaScript que é capaz de remontar essas telas dinamicamente, reativamente e assincronamente. É assim que funciona. Então, qual é a estratégia de carregamento mais usada para o Angular? O CSR, com certeza. Embora o Angular fale que ele tem estratégias que favorecem o SEO, particularmente nos meus testes, nas coisas que eu fiz, as minhas indexações Google nunca tiveram bom êxito desenvolvendo aqui com o Angular, tá bom? Então é o que eu expliquei. Para que você quer fazer? O que você quer fazer? Escolhe o caminho que você vai seguir e qual estratégia você vai usar para desenvolver, tá bom? Então, entendendo aqui de forma resumida, o CSR, que é o mais indicado para o Angular, ele renderiza no cliente. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho o meu cliente aqui com um JavaScript que foi pré-carregado no momento da carga, e esse JavaScript faz, então, com que eu tenha essas renderizações de formas reativas, tá bom? O SSR, que é o que a gente estava acostumado a usar, era no servidor. O servidor monta a página e devolve a página pronta. E os Static Pro Render, eles são construídos no momento do build. Vamos entender então melhor o CSR, que é o Client Side Render do Angular. Então eu tenho um usuário aqui que tem um JavaScript. Esse JavaScript é o que vai renderizar as telas e vai fazer troca de página e conteúdo através de componentes, rotas, API e o trabalho do JavaScript com o Angular aqui, né? Através de componentes, rotas e APIs. Aí vocês vão falar, mas Adriana, tem algum equívoco aqui. Você está falando que o Angular lá no começo trabalha com TypeScript e não com JavaScript. Exato. O Angular trabalha exatamente com TypeScript. Mas no momento do build, na hora que está buildando lá o seu projeto, ele pega o TypeScript e converte para JavaScript. Então você não precisa se preocupar com isso, ele vai fazer isso. Justamente porque o navegador só consegue ler, né, o JavaScript, não o type. Então ele faz essa conversão e a partir disso esse JavaScript da carga inicial consegue fazer essa troca e renderização dos componentes através das rotas. Quando a gente fala em rota aqui, né,
Eu sei que porque para quem está ouvindo a primeira vez é algo bem complexo. Inclusive, livros que eu peguei lá no passado para começar a estudar Angular, né, alguns autores acho que querem se mostrarem muito elevados tecnicamente, acabam usando muitos termos técnicos, muitos conceitos rasos, eu costumo dizer, para falar sobre rotas. E aí eu lembro que quando eu estava lendo, parecia que era a coisa mais complexa do mundo, dava medo, né, na época, daqueles livros dos primeiros autores lá. Mas não é tão complexo. Aqui eu tento trazer uma linguagem, uma fala em que você consiga associar com coisas mais reais e que façam mais sentido para vocês, tá bom? Eu vou evitar excessos muito técnicos. Bom, outra pergunta. Adriana, então Angular não tem servidor. Diante de tudo que eu falei, cadê o servidor, né? Não tem servidor, não serve para nada servidor. Se tudo é feito no navegador. Não, ele tem servidor. Ele continua tendo servidor. O servidor ele é responsável para fazer esse load inicial, que é a carga inicial. Então, inicialmente, ele precisa carregar esse HTML, esse JavaScript, CSS e imagens ou vídeos que você venha utilizar. Ele carrega isso no navegador. Então, inicialmente, eu preciso do server para esses arquivos iniciais. E também ele vai fornecer depois, vocês vão ver, né, os dados através das APIs que a gente vai utilizar para banco. Ele faz autenticação de segurança da mesma forma. Então, existe ainda o server, tá bom? Mesmo no client-side render, que é o que a gente vai usar aqui no Angular. Resumindo, no CSR, que é esse método que nós vamos trabalhar no Angular, o servidor entrega dados. E no SSR, que usa o servidor, né, de forma mais agressiva, ele entrega a página prontinha, tá bom? Essa é a grande diferença. Vantagens e desvantagens do Angular. Eu vou começar falando sobre desvantagens, né? E depois eu dou uma floreada aí na coisa. Primeira desvantagem, né? Não vou mentir. A curva de aprendizagem é maior. Eu acredito que para quem não teve contato com Angular, nesse inicinho vocês vão ficar aqui assim na curva, ó, lendo, tentando entender, fazendo alguns rascunhos. E aí, de repente, a chave vira, tchum. E aí você vai escalonando aí seu aprendizagem. Então, é uma curva de aprendizagem maior, não há como negar. Você tem que se familiarizar agora com TypeScript, com o Node, com o roteamento, com os componentes. Isso é inevitável. Setup inicial mais pesado, a instalação nas aulas do semestre passado, eu pedi para vocês instalarem Visual Studio Code, correto? E subir um bootstrap ali e a gente conseguiu criar muita coisa. Aqui eu tenho um setup inicial mais pesado, eu preciso do Node, eu preciso do CLI, então o setup é mais robusto. Esse build inicial, ele acaba sendo maior. Lembra que eu falei que ele precisa fazer o build, o servidor vai gerar esses arquivos iniciais e fazer a carga inicial. Então, esse first load, ele é um pouco mais pesado. Atualizações frequentes. Esse, para mim, também é um problema aqui com o Node, principalmente para nós, do acadêmico, que trabalhamos com material didático. Ele faz atualização todo momento, toda hora tem uma atualização. Aí o que você criou no material do ano passado, algumas coisas já estão desversionadas, não funcionam mais. Então ele tem muita atualização. Para mim é um calcanhar de Aquiles aqui que dói também, tá? Aqui eu acabei colocando 2 atualizações frequentes. Então isso para mim é desvantagem. Mas por que eu quis colocar sobre desvantagem no começo? Filho, se você vai fazer uma aplicação mega robusta, se você vai entrar num projeto grande, engole toda a desvantagem aí, senta e vai produzir. Não tem como fugir, tá bom? Então são desvantagens palatáveis, você tem que engolir. Vantagens. Ele tem uma estrutura linda, é tudo muito organizadinho.
Quando, como ele trabalha com esses componentes, ele separa todos os componentes, cada componente tem o seu CSS, o seu JavaScript, o seu TypeScript, é, o seu CSS, tudo muito organizadinho. E pelo fato de trabalhar com componentes, né, ele te dá a possibilidade de reutilização. A modularidade, né, esse uso de componentes, permite que você reutilize esses componentes e com isso também você tem uma manutenção mais facilitada. Ah, eu estou com problema na home. Você vai correr lá no seu componente da home. Eu estou com problema no cadastro. Você não vai bagunçar seu código porque está tudo ali dentro dos seus componentes bonitinhos. Ele tem ferramentas que são integradas, que falam entre si, como o Angular, os testes e as otimizações, facilita o crescimento da aplicação. Eu falo que se você pegar um desenvolvimento anterior, né, que é como fizemos no semestre passado, se você tivesse que transformar aquilo em algo maior, ou então criar uma nova versão daquilo, aquilo acabava virando um Frankenstein. Não tinha como fazer esse crescimento do seu sistema sem que você deixasse ele um Frankenstein de verdade. E aqui no Angular não. A escalabilidade ela é muito elegante, ela é muito mais facilitada, tá bom? Ele possui testes automatizados, uma comunidade muito rica, muito ativa e participante, tá? Inclusive, eu tenho uma galera do Google que mantém comunidades ativas e vivas, grupos no WhatsApp. Se alguém quiser depois participar dessas comunidades, tá? Me dá um toque, eu tento colocar vocês lá dentro também. Eu acho que é uma troca muito rica, são pessoas muito gabaritadas, que de repente podem até te ajudar também, tá? E roteamento, como eu falei, né? Que embora considerem um uma curva de aprendizagem alta, a questão do roteamento, eu ainda acho que depois que você virar a chave, o roteamento no Angular, no meu ponto de vista, é algo bem tranquilo, tá bom? Angular é excelente para aplicação grande e complexa, mas pode ser excessivo para sites simples e estáticos. Já falei também sobre isso e é uma verdade, tá bom? Então escolhe o que você vai fazer. Vou fazer uma coisa simples, cara, por que você vai sofrer com tudo isso, com toda essa organização, com toda essa questão do roteamento, dos componentes? Faz do método que você estava fazendo. Se é algo maior, Angular vai te salvar. O que é o TypeScript, né? Como eu falei, a linguagem oficial do Angular foi criada pela Microsoft. Ela é uma versão melhorada do JavaScript? Digamos que sim. Ela estende o JavaScript, traz tipagem forte, e com a tipagem você vai evitar muitos erros, né? Ele traz funcionalidades ricas e avançadas de orientação a objeto, e eu costumo dizer que ele é perfeito para um framework como o Angular. E fala muito bem com as nossas IDEs que mais utilizamos, como no caso o VS Code. Em resumo, o TypeScript vai ser convertido para JavaScript puro, tá? Não esqueçam disso. Rotas, vamos tentar entender um pouquinho de rotas aqui, já para depois a gente vai ter um módulo só sobre isso, mas vamos falar um pouquinho sobre rótulos, sobre as rotas. Para que elas servem? Elas servem para organizar a navegação. Isso é nítido. Para fazer a troca de componentes. E ela permite o lazy loading, a carga sobre demanda. Com isso, com as rotas, você consegue também dividir a aplicação em partes. Vamos lá. Eu tenho aqui uma página HTML, né? Uma página única. Já expliquei que eu tenho uma página única. E aí eu posso ter espaços prontos para o roteamento. Então, eu teria aqui na interface um espaço de router para receber esse roteamento. E nesse espaço de roteamento, eu vou trocando os componentes. Troco pela home, troco pelo produto, troco pelo perfil, de forma muito reativa, né, sem que nem se perceba isso, que houve uma troca.
não teve uma recarga, nada no sentido. Então, as rotas favorecem essa troca de componentes aqui dentro desses espaços de roteamento, tá? Mais organização. E a rota traz algo que é a experiência de navegação. Você não vai ver uma tela piscar, você não vai ver um recarregamento de interface, nada disso. Além do que eu falei, que é o lazy loading, que é o carregamento sob demanda. O que eu preciso instalar para começar a trabalhar com Node? Eu preciso de VS Code, que é a minha IDE, o Node, obrigatório, e o Angular CLI. A CLI é a linha de comando, né? É a interface para eu trabalhar com linha de comando. Então, quando eu instalar, vocês vão perceber que eu estou instalando também o Angular CLI. Eu vou fazer com vocês, daqui no próximo vídeo, algumas explicações importantes sobre essa instalação, tá? Mas o que eu peço é que vocês tentem manter um versionamento igual ou parecido com o meu, tá? Embora ele mude muito constantemente, se você tiver com um Node muito antigo, ou se você já tem uma instalação do Angular muito antiga, eu recomendo reinstalar para que a gente possa ter aí um material mais alinhado com o que eu estou falando. De repente, estou falando de uma coisa que o seu versionamento nem existe, não existia e agora existe, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu demonstro para vocês e quero falar um pouco sobre a instalação.